Seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Temos aqui hoje uma importante lição para a nossa congregação e tenta imaginar todo o ministério do Belém, no Brasil inteiro, e outras igrejas que também usam a revista da CPAD falando no mesmo assunto. Tenta pensar. São milhões de brasileiros que, neste domingo passado, estiveram falando desse mesmo assunto que nós vamos falar agora aqui, sobre o desafio da janela 10x40. Um pouco da história de missões para a gente poder aqui entender bem. É uma reposição da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Um pouco de história de missões. Onde começou as missões? Começou na terra de Israel. Quem começou as missões? O Senhor Jesus. Qual que é a mensagem missionária? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou até vocês. Essa é a mensagem e esse é o mensageiro. Começando pelo Senhor Jesus, ele ficou 3 anos para evangelizar o perímetro de Israel, em torno de 220 quilômetros. Jesus sozinho, ele ia de norte a sul, entrando nas vilas, nas aldeias, nas casas, nas sinagogas e pregando o evangelho de dia e de noite. E a Bíblia nos diz que ele começou a pregar o evangelho e demônios começaram a se manifestar. E aquilo ali era mais ou menos inédito. Por que inédito? Havia um ritual, era necessário se fazer um ritual, um exorcismo, para que os demônios fossem embora. O ritual tinha uma palavra-frase, uma frase mágica. Eu te esconjuro, em nome do Deus de Israel, de Isaac e de Abraão, que você deixe esta vida. E quem fazia este exorcismo, geralmente era a casta sacerdotal. Tinha que esconjurar o demônio para que ele saísse. Mas não havia poder espiritual. Não havia poder espiritual e, por isso, muitos dos exorcismos não aconteciam. Não acontecia nada. Assim que o Senhor Jesus começa a pregar o Evangelho, os demônios começam a se debater, gritar, fazer arruaça no meio do culto. A Bíblia diz que certo demônio gritou no meio do culto, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus? Bem sabemos quem és, o Santo de Deus. E Jesus, com autoridade, diz: cala-te e sai dele. O demônio, esperneando, deixou a pessoa e foi embora. Aí espalhou a notícia: quem é este que com autoridade manda e os demônios vão embora para ele? Vão embora. Outra ocasião, um pai de família chegou até o Senhor Jesus e disse: mestre, eu trouxe meu filho endemoniado e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Tem misericórdia e expulsa esse demônio. Jesus pegou e disse a mesma coisa: cala-te, sai dele e não tornes a entrar. Olha só como Jesus ele ensina. Primeiro, cala-te, não tem entrevista com o demônio. Segundo, manda, sai. Terceiro, fecha a casa e diz: não tornes a entrar. E o demônio ia embora. Os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós também não podemos fazer do mesmo jeito que o Senhor? E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Não tinham fé para expulsar demônios. E não foi só essa ocasião, não. Onde quer que Jesus ia, ele expulsava demônio. Às vezes o demônio se manifestava, espumando, se debatendo, xingando, não querendo sair. Diz que Jesus ele atravessou o mar da Galileia e encontrou um homem que estava endemoniado do outro lado do mar da Galileia, numa cidade chamada Gadara. Se vocês quiserem se posicionar melhor para a gente poder se ver aqui, alguns estão atrás da coluna, né? Pode se posicionar melhor, tem bastante espaço para cá. Bem? Aí, quando chegou lá, Jesus começou a expelir o demônio, dizendo: sai dele. Era um espírito imundo. Sai dele, sai dele. E o demônio ficou ali encalacrado, não queria sair de jeito nenhum. Mas Jesus dizia: sai dele, até que o demônio disse para Jesus o seguinte: o que temos nós contigo?
ainda não é chegado o tempo. E Jesus dizia, sai dele. Então perguntou Jesus, qual que é o teu nome, no singular? E ele disse, o meu nome, no singular, é Legião. O meu nome é Legião, no singular, um só. Porque somos muitos. Quer dizer, uma legião de demônios dentro de um homem só. Jesus mandava eles saírem e eles não queriam sair, até que eles foram enfraquecendo. E chegou uma hora que eles disseram, se nos expulsa, manda-nos que vamos para aqueles porcos. E havia ali uma vara com mais de 2.000 porcos. E Jesus disse, vai. Assim que Jesus liberou, eles foram. E os 2.000 porcos se precipitaram no mar. A Bíblia diz, no abismo. Você pode já entender, um demônio já faz um estrago. Havia uma mulher no Novo Testamento dizendo que ela tinha 7 demônios que moravam nela. 7. Alguns tinham um só. Uma filha de Abraão tinha um demônio nas costas e essa mulher ela não conseguia fazer o que eu estou fazendo aqui. Porque dava uma dor terrível, ela foi andando assim, e assim ela entrava na igreja e assim ela saía da sinagoga. E era assim a vida dela. Era um dia de sábado e Jesus pegou e tirou o demônio das costas dessa mulher e ela se endireitou. Havia um outro demônio que Jesus expulsou. E Jesus disse que fazia 18 anos que esse demônio estava encavalado na mulher. 18. Há uma outra passagem que diz que havia um demônio que o demônio era mudo. E como o demônio ele era mudo, ele morava na língua do menino. E Jesus expulsou o demônio mudo e a criança falou. O demônio coloca doença, depressão, opressão, angústia, vontade de suicídio. Ele coloca a vida da pessoa numa depressão tão gigantesca, que ela não consegue olhar para cima. Assim que Jesus começa a pregar o evangelho, ele já vai expulsando o demônio. Vai expulsando. E quando ele foi entregar a lição para os apóstolos, ele não deixou de expulsar os demônios do lado de fora. Ele disse, ide por todo o mundo. Por onde? Por todo o mundo, até chegar no Rio Verde. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a algumas criaturas que vão ouvir o evangelho de bom grado e vão se batizar. Foi isso que ele disse, pastor Edilson? Não. A toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Acabou os sinais? Não. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vocês podem até ressuscitar os mortos. E acabou por aí a agenda? Não, ele disse, expulsai os demônios. Jesus expulsava demônios, os apóstolos tentaram expulsar e não conseguiram, mas um dia Jesus deu um treinamento missionário para eles e falou, está vendo aquele vilarejo ali? Vocês vão entrar naquele vilarejo de casa em casa. A casa que receberem vocês, vocês digam, paz seja convosco. Se alguém for digno, a paz repousará naquela casa. Senão a paz volta para você. Paz nunca é demais, meus irmãos. Então, mesmo que o irmão e a irmã não te saúde com a paz do Senhor Jesus, abre um sorriso para ela e fala, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Não é pastor, não. Fala, paz do Senhor Jesus. Faça a questão de falar, Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. E se a pessoa não for digna da paz? A paz volta para você. Volta dobrada para você. Se não te receberem nesta cidade, vai para outra. Se não te receberem neste vilarejo, vai para outra. Quando sair, vocês façam assim, ó. Batam o pó dos vossos sapatos, porque em verdade vos digo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para o Rio Verde que não aceitou a Jesus. Isso aconteceu com Jesus? Aconteceu. A Bíblia diz que ele entrou em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, pregou o evangelho, operou milagres, libertou leprosos, ressuscitou mortos, ele fez milagre nas ruas ali da Galileia e o pessoal não recebeu a pregação de Jesus. O evangelho pode ser rejeitado? Pode ser rejeitado. Mesmo você pregando num bom português, com toda a fidalguia, com toda a gentileza, com todo o cuidado, o evangelho pode ser rejeitado. Rejeitar um evangelho de Jesus.
Jesus pregando. Aí Cristo falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Nessa sua opulência você se levanta até os céus, será derrubado até o inferno. E Jesus foi para outra cidade. Jesus passou dificuldades, expulsou os demônios resistiram contra ele, as cidades resistiram contra ele, mas ele venceu. E quando ele venceu, ele falou: agora vocês venham aqui. Vocês têm o mundo inteiro para evangelizar. Por isso vocês vão pregar o evangelho aqui, aonde vocês estão, em toda a Judeia. Dentro da Judeia, não esqueçam de evangelizar os samaritanos. Não evangeliza só judeu, não. Evangeliza os samaritanos e vão até os confins da terra. E Jesus foi para os céus. E ele tinha dito antes: vocês não vão ficar fazendo evangelismo aqui pragmaticamente, só com técnicas de evangelização, só com boa comunicação, só com caixa de som do lado de fora e guitarra e bateria e pregador rasgando a garganta. Eu enviarei outro Consolador para que esteja com vocês. Vocês vão receber revestidos de poder que virá do alto. E não deu outra. 10 dias depois, só 10 dias depois, nem 2 semanas depois, que Jesus estava ao lado de Deus, veio o divino Consolador. Revestiu aqueles homens de poder e na primeira pregação de Pedro, ele conseguiu abrir a janela dos céus, a porta dos céus, usar a chave do reino e dizer: varões galileus, esses homens que vocês estão vendo aqui não estão embriagados como vocês dizem, não. Está se cumprindo o que está na palavra de Deus: o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Arrependam-se, creiam no Evangelho, para que Deus envie Jesus de volta. E naquele dia, 3.000 almas convencidas pelo Espírito Santo dentro do templo de Jerusalém foram presos, açoitados, ameaçados e depois voltaram para a rua e continuaram pregando. E a perseguição só foi aumentando, até que um jovem chamado, quem lembra o nome do jovem? Um jovem chamado Saulo. Ele falou: vamos acabar com esse movimento. Vamos acabar com esse negócio de pregação, vamos acabar com esse negócio de Cristo aqui. E Saulo pegou a autorização e começou a perseguir a igreja. Com aquela perseguição, a Bíblia diz que a igreja saiu de Jerusalém e foi parar até em Antioquia. Lá eles fundaram uma igreja. De Antioquia, a igreja se espalhou para o Egito. Do Egito, a igreja desceu para a África. E da África desceu para a Etiópia. E da Etiópia foi para a Índia. O evangelho começou a ser espalhado pelo mundo inteiro. A Bíblia chega a nos dizer o seguinte: que o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele entrou numa cidade chamada Éfeso, ficou nessa cidade 3 anos, e por 3 anos ele fez toda a Ásia ouvir a palavra de Deus. A primeira geração é chamada de geração apostólica, do fervor apostólico. A segunda geração é a geração dos mártires. A igreja foi crescendo. Veio Bíblia, tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Escreveu-se o Novo Testamento. Plantou-se igreja em tudo quanto era lugar. E não fique imaginando igreja catedral, meu. Igreja do tamanho da nossa, do porte da nossa. Havia uma metodologia de que a igreja devia comportar até 120 pessoas. Cada crente que se convertia, a casa dele virava uma igreja. Como era tempo de perseguição, não dá para ficar colocando placa do lado de fora e dizendo: entre aqui, pare de sofrer. Isso é coisa da modernidade, meu irmão. Na igreja da antiguidade era o seguinte: o culto ele era secreto. Para você saber aonde que tinha um culto, alguém tinha que te convidar e te levar. E saber se você não era um espião. Muitas vezes os irmãos foram traídos. Por quê? Porque o Império Romano começou a pagar para espiões descobrirem onde que era a igreja. A pessoa fingia que se convertia, ia para o culto e descobria onde que era o lugar, voltava e delatava para os soldados. E a igreja tinha que mudar de endereço de novo. Isso foi durante o século II e o século III. Milhões e milhões e milhões de cristãos perseguidos só por serem cristãos. Mas a Bíblia, o Tertuliano, que é testemunha daquele tempo, ele diz que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais perseguição, quanto mais se ardia a fogueira, quanto mais os leões se alimentavam, mais pessoas sabiam daquele espetáculo e abraçavam a cruz, meus irmãos. Não é só a cruz vazia, é a cruz com Jesus nela. Não é só o evangelho da promessa, é o evangelho da promessa com sofrimento. E o evangelho foi se espalhando pelo mundo inteiro.
A história das missões é apaixonante. Qualquer cristão que tiver meio morno, meu irmão, se você tiver meio morno, meio ruim, meio capenga, meio eu quero saber quem é que vai ganhar o campeonato brasileiro. Olha o assunto da igreja agora. Quem vai ganhar o campeonato brasileiro? Teve aqui, como foi o último capítulo da novela? Tá chegando aí. Esse é o assunto da igreja. Não era o assunto da igreja lá no segundo século, não. O assunto da igreja no segundo século é onde nós vamos cultuar essa noite para nós não sermos presos, para nós não sermos delatados. Para batizar uma pessoa, tinha que programar o batismo e tinha que ser rápido, porque senão chegavam as tropas romanas e matavam todo mundo e misturava o sangue das pessoas com a água do batismo. Está na história da igreja. Portanto, se o teu evangelho está meio morno, meio xoxo, meio sem vontade, você anda meio desanimado, meio olhando para as próprias feridas, compra um livro que fala sobre a história das missões, ou então entra na internet lá e baixa lá um PDF que fala sobre missões, ou então assiste um filme de missões, uma chama no meio da escuridão. Veja como que William Carey levou o evangelho para a Índia. Pega e compra o livro Heróis da Fé. Você vai ver como que os missionários levaram a palavra para o mundo inteiro. Ou então faça o seguinte, não compra livro nenhum não. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Começa no capítulo 1, termina no versículo 28. Eu quero ver você, crente xoxo, resmungando, reclamando. Muito pelo contrário, você também vai querer fazer missões. A Bíblia traz esse avivamento. A história de missões traz o avivamento. E diz que a igreja não parou no segundo século, não. Porque depois que ela saiu de Jerusalém, depois que ela foi para o Egito, ela desceu para a África e diz que Tomé levou o evangelho para a Índia. E quando chegou na Índia, Tomé foi martirizado. Como que foi o martírio de Tomé? Cortaram a pele dele e começaram a abrir ela assim, dos lados. Ele foi esfolado vivo. Faziam cortes e rasgava. Assim foi morto Tomé. Qual Tomé? Aquele mesmo Tomé que disse, se eu não ver o sinal da mão e do lado, eu não crerei. Esse mesmo foi martirizado. Aí ele levou o evangelho para a Índia. E a Índia começou a ser evangelizada. Outros levaram para a África. Você lembra do eunuco? O eunuco levou o evangelho para a África, meus irmãos. Outros levaram o evangelho para a Pérsia, para a Babilônia, levaram o evangelho para a Grécia, levaram para a Ásia Maior. Muita gente levou o evangelho. Os missionários tiveram que aprender a língua dos nativos e começaram a fazer a evangelização da África inteira. No século IV, 400 anos depois, haviam centenas de igrejas no interior do continente africano. Centenas! Eram pequenas igrejas, não é no ritmo que a gente tem aqui, não é no estilo que a gente tem aqui. Era no chão de terra mesmo, com um turbante na cabeça, pegava uma árvore lá e fazia de bateria, pegava a palma da mão e batia, e dava glórias ao nome do Senhor Jesus. No IV século, a igreja dentro da África ela era uma das mais poderosas que havia naquela época. No IV século, surgiu até um bispo, chamado de Agostinho de Hipona. Dentro da África, o homem se tornou bispo. Havia um outro bispo chamado Donato. As igrejas etíopes que estão no interior da África, até os dias de hoje, guardando o evangelho. Não guardando usos e costumes, porque toda igreja tem usos e costumes diferentes, mas guardando a íntegra do evangelho, a fé no evangelho. No IV século, quando veio o V século, a Europa ela começou a ser evangelizada. A Europa inteira começou a ser evangelizada. A Europa ela era composta de povos bárbaros, povos nórdicos, os vikings. A Europa começou a ser evangelizada também em peso. Igrejas foram se levantando. 6º século, 7º século, 8º século, começou a se construir grandes templos para poder cultuar a Deus e falar do evangelho do Senhor Jesus. As missões ganhando peso. Só que lá no século 7º, se levantou um profeta chamado Maomé. E esse profeta deu início a uma religião chamada islamismo. Ele colocou espadas nas mãos dos muçulmanos e disse, nós temos que extirpar da face da terra os infiéis. Quem são os infiéis? Os cristãos, os judeus e todo aquele que não for muçulmano. Todos esses são infiéis. E o islamismo entrou pelas mesmas terras. Preste atenção. Jesus ele tinha dito para o anjo da igreja de Éfeso, que ficava lá
na Ásia Menor. Jesus disse assim: olha, eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Porque senão em breve eu virei a ti e removerei do teu lugar o seu castiçal. A igreja de Éfeso ouviu essa palavra daquele primeiro século. Mas depois ela continuou com a mesma teimosia, fazendo a obra de Deus sem amor algum. Quando vieram os muçulmanos, todos os lugares onde estavam as 7 igrejas da Ásia, todas as igrejas foram varridas. Os muçulmanos chegaram, derrubaram os templos, queimaram as Bíblias, mataram os cristãos, acabaram com a fé cristã. Só sobrou uma igreja do Apocalipse. Essa única igreja que sobrou foi a igreja de Esmirna. Só a igreja de Esmirna existe até o dia de hoje, uma pequena comunidade cristã, lá naquela região onde antigamente era a região de Esmirna. Porque Jesus disse que o diabo colocaria alguns deles na prisão para serem provados, mas quem fosse fiel até a morte receberia a coroa da vida. Estão acompanhando? Isso aqui é a história das missões, para a gente chegar na janela 10/40. O evangelho pregado, os muçulmanos agora eles invadiram o Egito, o Oriente, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, toda aquela parte da Ásia onde tinha igreja, eles invadiram, destruíram as igrejas, mataram os cristãos. O Oriente foi tomado pelos muçulmanos e eles avançaram para dentro da África. Chegando dentro da África, a mesma coisa. Eles encontraram igrejas e encontraram também a religião africana. A religião africana é uma religião de invocação de espíritos, espíritos ancestrais. Um dia desse eu estava ouvindo a entrevista de uma missionária que veio da África e ela dizia: vocês chamam aqui no Brasil isso de macumba? Isso é macumba. Lá na África isso não é macumba. Isso não significa nada. Aí ela começou a contar o alto poder de feitiçaria que existe no continente africano, e pastores que fazem missões lá e que mandam relatórios para nós, eles deixam claro: não dá para ser crente de qualquer maneira lá não. Não dá para ficar olhando à torta e à direita não. Lá você tem que ser crente autenticamente, porque senão um feiticeiro lança um feitiço em você, fica cego, mudo, louco, perdido e se suicida. E não é um só não, é a família inteira, porque o poder de invocação do diabo lá é muito forte. Quando os muçulmanos chegaram, pegaram as espadas e invadiram toda a África também, todo o norte da África. Acabaram com as igrejas, acabaram com os terreiros e hoje lá é um lugar de muçulmanos. Nessa janela 10/40, você vai ter ali muçulmanos, você vai ter ali os animistas, vai ter ali os budistas, os tailandeses, os hindus e alguns países comunistas como a Coreia do Norte e a China também. É chamada de janela 10/40 porque no mundo mais de 50 países estão ali. Eles já receberam o evangelho. Lá no século XVIII, a Inglaterra ela pegou e ela entrou pela África dentro e ela criou um monte de igrejas lá. Só que a Inglaterra só conseguiu ficar com a parte sul da África. A parte norte a Inglaterra não conseguiu. Mas a Inglaterra ela evangelizou boa parte da Europa e boa parte da África também. Muitos missionários foram enviados para lá pela igreja da Inglaterra, pelos batistas, pelos metodistas, pelos presbiterianos, os anglicanos, várias igrejas plantadas lá dentro, até que chegou a hora da tocha pentecostal, meus irmãos. Com a tocha pentecostal, aí veio uma ideia de que os Estados Unidos seriam os responsáveis pela evangelização do mundo. Eles diziam mesmo, porque a igreja americana recebeu um revestimento de poder, uma graça, e a igreja americana começou a enviar missionários para o mundo inteiro. E esses missionários americanos aprendiam a língua da nação, traduziam a Bíblia para a língua daquela nação, eram comportores e evangelizavam poucas pessoas, pequenas aldeias, 50, 60 pessoas, 30 pessoas, igreja com 20 pessoas estava mais do que suficiente. Para batizar uma só pessoa, passava mais de 5 anos para batizar uma só pessoa. E os Estados Unidos, a igreja americana, assumiu as missões, enviou um monte de missionários. Aí você tem a virada dos séculos, que é o nosso século agora, em que os brasileiros disseram: não, deixa com a gente que a gente vai mandar bem nesse negócio de missões aí. E começamos a assumir as missões também,
e a enviar missionários. A enviar missionários, aí vem os relatórios de campo. Sabe qual é o relatório de campo? De que lá, na janela 10x40, chega hoje e morre amanhã. Os muçulmanos já identificam você imediatamente. Porque você chegou lá como médico, advogado, assistente social. Os muçulmanos, eles não dormem no ponto, não. Eles tomam conta das tribos. Nessa tribo existem os guerrilheiros da tribo, soldados. Em volta do guerrilheiro tem o rei da tribo, que ele já recebe imediatamente e fala o seguinte: você é missionário cristão? Ah, eu sou médico. Já mentiu para o rei. Está sob suspeita, desaparece do mapa. Não volta a carta, não volta a notícia, desaparece do mapa. Fica aqui recebendo treinamento missionário, chega lá, em algumas tribos eles praticam até hoje a antropofagia, vira comida. Até hoje. Ritual de magia negra, coisa comum para todo mundo. Não sabe fazer magia negra? Vem aqui que a gente ensina. Aí a missionária estava contando que teve um bruxo lá que ele pegou e ele tinha ódio de um outro rapaz, e ele pegou e ele fez um corte no dedo dele e ele derramou o sangue dele num mamão. E ele levou esse mamão para o inimigo dele comer, e o inimigo dele, por causa do sangue do feiticeiro. Esse é o grau de periculosidade que há lá. Então as missões, elas devem ser feitas, mas não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós iniciamos a aula dessa noite falando o quê? Jesus começou a pregar o evangelho. Mas não era o evangelho cru, não era o evangelho sistemático, com slide, com ventilador e com banco agradável. Ele começou a pregar o evangelho expulsando os demônios. E deixou para a igreja também: prepare-se que vocês têm que ser revestidos de poder, porque o diabo vai contra-atacar. Não é que ele vai atacar, não. Quem é que está na vanguarda da pregação do evangelho? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Que isso significa? A gente não está aqui na retaguarda, não, meus irmãos. A gente não está aqui esperando o diabo vir para nos atacar, não. Somos nós que estamos de escudo no braço, espada na mão, couraça da justiça, sapato do evangelho, capacete da salvação. Somos nós que estamos indo pelo mundo para pregar o evangelho a toda criatura, para poder retirar as almas do poder do diabo. Então o diabo, ele contra-ataca, não é que ele ataca, ele contra-ataca. É essa imagem que a Bíblia dá para a gente, é essa ideia que a Bíblia dá para a gente. Por isso que a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Só por curiosidade, meus irmãos, quem aqui já teve a experiência de expulsar um demônio? Só por curiosidade. Estou vendo uma mão levantada. 2, 3, 4, 5, 6 pessoas expulsaram um demônio. É uma experiência que você vai revestido de poder, de autoridade. Deus dá a você o discernimento de espírito. Aí você já começa a sentir no seu próprio corpo uma dor. Uma sensação de alguma coisa está acontecendo aqui. É o dom de discernimento. Aí você prega a palavra e ele se manifesta. Quando ele se manifesta, ele te ameaça. Ele te ameaça. Ele mente. Ele diz ou que vem contra você, ou ele inventa uma história contra você. Se você baquear na fé, o que a Bíblia diz? Escudo da fé. Para que serve o escudo, meu amigo? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Ó, seta. Ele joga em você imediatamente, para ver se você realmente vai bambear ou não vai bambear. Um amigo conhecido meu estava congratulando com a família dele no fim de semana. E aí, de repente, bateram no portão. Aí lá vai ele: pastor, fala, meu irmão, pastor, viemos chamar o senhor aqui para expulsar o demônio. Mas hoje eu estou confraternizando com a minha família aqui, mas pastor, o demônio não sai não. Não sai não. E ainda mais o demônio falou que só sai se o pastor for lá. Ah, meu irmão. Aí o pastor pegou e se arrumou, não colocou nem terno nem gravata, só pegou e foi. Chegou lá e realmente a casa estava uma arruaça só. Uma arruaça que não acabava. Aí o pastor chegou, estava no meio de um churrasco, e o demônio pegou e disse para ele assim: isso é conhecido. Você veio me expulsar com a sua barriga cheia de linguiça. E o pastor, muito experiente, pegou e falou: demônio,
com linguiça ou sem linguiça, você vai sair em nome de Jesus. Não vou sair porque você não está em jejum. Aí o pastor falou, não estou em jejum. Senhor Jesus, eu me coloco em jejum na tua presença agora. Sai! Senhor Jesus, eu estou entregando o jejum para ti. E voltou para o churrasco dele com a família dele. Esse testemunho ele é verídico. Outro testemunho verídico, o pastor estava pregando a palavra e uma pessoa começou a arruaçar no meio da igreja. Aí o pessoal que nunca viu, nunca ouviu falar, ficou meio apavorado. Pastor Satoro, lá no Paraná. Isso aí foi testemunha. E aí os irmãos pegou e foi segurar o endemoniado. Isso aí não existe no Novo Testamento, segurar endemoniado. Não existe. Você tem autoridade e no nome do Senhor Jesus você manda e ele vai embora. Aí, pastor Satoro falou, não pode soltar, pode soltar. Não, ela vai se machucar, pode soltar, estou mandando soltar. Aí na hora que soltou, a pessoa ficou lá espanando lá, e ele falou o seguinte, atrapalhar a mensagem não, sai em nome de Jesus, vai embora. Saiu imediatamente, ele continuou pregando a palavra, sem dar a menor atenção. Isso eu vi. Outro caso que eu vi era de uma moça, uma jovem. Essa moça ela tinha mais ou menos na casa dos seus 17 anos de idade. E ela estava começando a vir para a igreja. E toda vez que tinha oração de libertação, começava aquele negócio. Beelzebul, em nome de Jesus, eu te mando agora, que você se manifeste. Você que está na coluna, você que está não sei o quê. Chamando o demônio. O irmão orando e chamando o demônio, mandando o demônio se manifestar. Essa moça, ela pegava e pá, caía. Detalhe, só ia de saia para a igreja. Não saia compridona, ia de sainha para a igreja. Aí lá vinha as irmãs, tampava ela com um pano branco e com um paletó do marido e que não sei o quê, para não ver a menina. Até que chegou uma irmã do círculo de oração, quando ela caiu, que os irmãos foram lá com um pano e ela falou, minhas irmãs, não vamos tampar essa menina sem vergonha mais não. Tomar vergonha na cara, menina. Mostrar suas calcinhas para os irmãos aqui na igreja. Vem aqui que eu vou te mostrar como que saiu o demônio da sua vida. Levou para a salinha lá e deu um pito nela, nunca mais ela caiu endemoniada na igreja. Eu conhecia essa moça. Conversava com ela. Falava, mas toda vez que você cai endemoniada, fizeram uma obra de macumba para mim. Então tem um monte de coisas aí que são lendas, tem coisas que são realidades. Existe uma ciência que você, em nome do Senhor Jesus, sem entrevistar demônio, sem invocar demônio, sem dar ibope para demônio, nem microfone para demônio, sem fotografar, sem colocar na internet, sem contar para ninguém que você expulsou demônio. Porque o diabo, ele quer ibope. Eu sei como fazer, eu tenho que ter ibope. Nem ibope para o diabo. Aí você manda ele embora. Quando os missionários chegaram para evangelizar lá a África, não tinha que ficar fazendo entrevista, nem colocando no Instagram, como acontece na televisão. O pessoal falando, vamos fazer aqui o corredor de sal, porque os 318 pastores vão colocar o sal aqui e o sal vai expulsar o demônio. Sal para expulsar o demônio, meu irmão. Sal, água ungida. Leia a sua Bíblia de capa a capa. Se você mostrar para mim que tem que colocar sal para expulsar demônio, eu me converto à sua religião. Não está escrito isso. Nem sal, nem rosa, nem corredor, nem camisa. Está escrito, em meu nome, expulsarão os demônios. Nome de quem? Do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E ele se manifesta de diversas formas. Diz que o apóstolo Paulo chegou lá na cidade de Filipe e começou a pregar o evangelho. E o demônio que estava numa mulher pegou e disse, estes são homens santos que vos anunciam o evangelho, fazendo merchandising para o pregador, meu irmão, levantando a bandeira do pregador. O que eu tenho pedido humildemente aos irmãos aqui? Que quando a gente for convidar pregador, quando a gente for fazer alguma obra para o Senhor, diminui a foto dele e aumenta o tamanho do versículo. Eu tenho pedido isso pelo amor de Deus. Porque se o pregador ele tem chamada de Deus, ele vai entregar a mensagem dele. Se colocar no post, ele não colocar no post, ele não vai ficar chateado por isso, não. Mas se ele está em busca de fama, não é aqui. Aí a mulher estava lá levantando a moral do apóstolo Paulo, e ele discerniu, porque a mulher estava adivinhando coisas. A adivinhação não é prática cristã. É pecado adivinhar.
não se adivinha. Ou está revelado e Deus está revelando, ou não se adivinha. Não é roleta da sorte. Aí Paulo pegou e mandou o demônio sair. E imediatamente aquele espírito saiu, imediatamente, e o lucro dos homens foi embora. Porque tem uma relação entre adivinhação, religião e dinheiro. Sempre tem dinheiro envolvido. Quanto que eu vou ganhar nisso daqui? Então nós temos uma missão para fazermos. Não podemos fazer sem a autoridade de Deus, sem a autoridade de Cristo. Não podemos brincar com essa doutrina. Não podemos invocar o adversário, nem dar ibope para ele. Só expulsamos se ele se manifestar, meus irmãos. Se ele se manifestar, nós só mandamos, sai em nome de Jesus e vai embora. Se ele não se manifestar, não chama não. Não chama. Porque isso é invocação. E invocar, meus irmãos, a gente só pode invocar o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Não se invoca o nome de Maria Padilha. Não se invoca o nome do Exu Caveira. Não se invoca o nome de demônios. Você invoca o nome do Senhor Jesus. Quando se manifestava, Jesus mandava ir embora. Se não se manifestava, saía pela palavra. Só a palavra já mandava embora. Por isso que nós estamos aqui, com esse texto bíblico de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. 10 versículos para falar. Vamos enfrentar o diabo? Como é que começa a enfrentar o diabo? Seja na janela 10x40, seja aqui no bairro onde a gente está evangelizando, seja no bairro onde eu moro, seja na empresa onde eu trabalho. Porque muitas vezes ele não se manifesta. Como é que nós, naturalmente, expulsamos demônios? A Bíblia diz o que aqui? Primeiro, tomai toda a armadura de Deus, da cabeça até os pés, para que possais resistir no dia mau. Você está resistindo? Estou resistindo. E havendo feito tudo, ficar firme. Primeiro, fica firme. Assume a batalha. Não dá um passo atrás, não. Não retrocede. Não abaixa a cabeça. Não murmura. Não choraminga. Não entrega a sua vitória. Saiba que se você está enfrentando alguma batalha espiritual, aquele que te ordenou para a vida eterna está te capacitando com autoridade e dizendo para você: toma toda a armadura de Deus. Mas toma mesmo. Quando você perceber que esse leão está em volta de você, bramando para poder te tragar, a Bíblia diz: resista firme na fé. Se Daniel orava 3 vezes ao dia, você ora o dia inteiro, como está escrito: orai sem cessar. Glória a Deus. Estamos aqui não é para retroceder, recuar, entregar a família, entregar o emprego, entregar o ministério, entregar a igreja. Não, é para vencer, expulsá-lo em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo nos diz o seguinte, que nós temos que começar cingindo os nossos lombos com a verdade. Não é isso que está escrito aí? Coloca ali, Adriel. Efésios capítulo 6 e o versículo 14. Efésios 6, 14. Como que começa vencendo o pai da mentira, pastor Lenil? Dizendo a verdade. Querem mandar o diabo embora com a língua falando mentira, torta direito? Vivendo uma falsidade ideológica? Contando testemunho que não existe? Acreditando em lendas? Não! Viva a verdade. A Bíblia diz: diga a verdade cada um ao seu companheiro. Mais ainda, cingindo os vossos lombos com a verdade. Sabe que João Batista ele não expulsava demônios, mas tudo que ele dizia era verdade. O crente não pode estar numa concórdia com a falsidade. Falsidade ideológica. Um faz de conta. Nós, meu irmão, a gente não tem varinha de condão, a gente não acredita em fada, duende, nós não acreditamos em gnomos, nós não acreditamos em horóscopo, porque é assustadora a quantidade de crente que vai ver qual é a cor do dia, o horóscopo do dia, se o meu signo está falando comigo, o meu santo bate com o dele. Tudo isso aí é uma vida de falsidade. Acaba com essas lendas. Seja verdadeiro, diga a verdade e só queira ouvir a verdade também. Percebeu que esse negócio está muito fantástico, mas muito fora da curva? Já fala o seguinte: essa história aí você leu em que livro? Porque existem coisas que não tem nada a ver. Lombo revestido com a verdade.
Aí começa você estar armado para poder vencer o diabo. Qual que é a segunda parte da armadura? Diz aqui, vestida a couraça da justiça. É ser justo. O seu é seu, o meu é meu, o dele é dele. Ser justo com todo mundo, ser justo o tempo inteiro. A Bíblia diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por que Deus não está ouvindo as minhas orações? Porque você não está fazendo justiça. E está escrito, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Olha o mundo como que está, olha o Brasil como que está. Olha o cara que vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha quem que é o ministro da Justiça do Brasil. Olha quem que é o presidente do Brasil. Olha quem são os educadores do Brasil. Olha o tipo de pessoas que são glamuriadas no Brasil. As leis como que elas são. Isso não incomoda você? Como que você não tem fome e sede de justiça? Vamos viver numa lama só? Com ministro injusto, presidente injusto, gente injusta. E pior de tudo, sermos nós mesmos injustos. Na hora de nós retribuirmos, ao invés da gente retribuir o troco certinho, a gente embolsa o nosso troco. Fica para nós? Não. Couraça da justiça. Seja justo, meu irmão. Começa por onde? Seja o vosso sim um sim. Aí se eu não quiser dizer um sim, e não quiser magoar o pastor Walter, porque ele é muito meu amigo, né? Eu não quero dizer um não para ele na cara dele assim, porque ele é uma pessoa tão gentil, nunca me disse não na vida, tudo que eu pedi de favor, ele me fez. Como que eu vou fazer? Pastor Walter, é o seguinte, eu vejo depois, tá bem? Eu vou fazer uma oração, eu vou orar para Deus, mas no coração você já disse não, ó, faz tempo. Simples assim, ó. Pastor Walter, não poderei atender. Só isso, meu jovem, só isso. Não poderei atender. E não tenta justificar, dizendo, eu não posso atender por causa que eu vou estar... É porque eu comprei uma junta de bois e eu tenho que... eu tenho que experimentar uma junta de bois. O cara comprou uma junta de bois sem ver. É fantástico isso. Não! Seja o vosso sim um, sim. E o vosso não um, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Esse é o beabá, meu irmão. É sim ou não. O sim é sim e o não é não. E a Bíblia diz, e se você chegar a jurar, cumpre o teu juramento. Não é para jurar. Não é para jurar. Jesus disse, não jureis. Nem pelo céu e nem pela vossa cabeça. Não jureis. Não jureis. Você não tem domínio nem sobre um fio de cabelo. Seja autêntico. Seja o que você transparece ser. Não o que você parece ser. Transparece ser. Começou a justiça. Começou a justiça na sua vida. Essa é a couraça da justiça. Você vai ser um bom pai. Vai ser uma boa mãe. Vai ser um bom crente de igreja. Vai ser um bom pastor. Vai ser um bom pregador. Vai ser um bom amigo. Uma boa amiga. Você vai ser uma boa pessoa. Confiável. Aquele irmão com aquela irmã nem adianta. Porque eu vou pedir, ele diz não. Ou eu sempre peço, ele me diz sim. Por que ele me disse não agora? Agora, aquele que é meio assim, você já conhece, né? Aquele que é um maroto, aquele que é malemolé, né? Aquele que dá o drible da vaca, né? Se finge de louco. A gente já sabe também. Couraça da justiça, diz a palavra de Deus. Eu quero ver o demônio vir contra você e você não mandar ele embora e ele não sair. Porque, você sabe, o diabo conhece você? A Bíblia diz que o demônio chegou, pegou um rapaz lá e chegaram uns filhos de sacerdotes para expulsar o demônio. E os filhos de sacerdotes diziam o seguinte, eu te esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega que você saia da vida desse rapaz. E o demônio falou assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? E a Bíblia diz que esse demônio pulou em cima desses meninos e deu uma piaba deles. Você tem o seu nome escrito no livro da vida, tem o Espírito Santo, os anjos te conhecem e os demônios sabem que você é filho de Deus. Se acontecer dele se manifestar, não tenha medo. Na escola que eu dou aula lá, eu tenho esse testemunho. A menina que invoca lá um saravá, chegou e falou, eu não sei o que acontece, professor,
A gente está aqui com o nosso saravá e quando você chega aí o guia não desce mais. Eu peguei e falei, porque não tem concórdia, a luz e as trevas, filha. Então toda vez aqui fica travado, os trabalhos não acontecem. É essa a sua identidade. Mas, justiça e verdade. Dá um pouco de trabalho, mas vai acontecer. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Que tipo de evangelho, minha irmã? Da paz. Aonde que está o evangelho? Calçado os pés. Porque está escrito, conformosos os pés daqueles que anunciam boa nova. Nós somos pregadores da paz. Bem-aventurados pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Você prega a paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento. A gente não prega contenda, discórdia, dissensão. Nós pregamos a paz de Deus, que Jesus nos entregou. Então, nós somos semeadores de um evangelho que faz a paz entre Deus e os homens. Não há inimizade entre Deus e os homens. Evangelistas da paz. Se não receberem a gente nessa cidade, o que você faz, meu irmão? João e Tiago disseram, Senhor, vamos orar que vai descer fogo do céu e vai consumir esses samaritanos. O que Jesus disse? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Veio para salvar. Você está pregando o evangelho hoje para quem você conhece, a pessoa não te aceita, não quer nem papo com você, seja pelo menos amigo dele. Amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. Uma hora dessa dá uma dor de barriga nele, é você que vai orar por ele. Pode ter certeza. Mantenha-se próximo ali. Você não precisa converter ninguém a pulso, a força, e nem ameaçar ela. Você não quer aceitar a Jesus, eu já vi isso muitas vezes. Eu estou te dando a última oportunidade nesta noite. Se você não aceitar a Jesus nessa noite, eu não me responsabilizo. Pode acontecer um tiroteio do lado de fora e a bala vai pegar bem no teu pioio. E você vai para o inferno. Vai que de repente um caminhão despinguela e passa por cima de você. Se eu fosse você, eu levava Jesus para casa hoje, porque se pelo menos você morrer, você vai para o céu. E eu vi isso aí uma dezena de vezes. Pessoas que aceitam a Jesus por coação, por medo. Não é por medo, nem por força, nem por violência. Você aceitou Jesus como? Pelo Espírito Santo. Alguém tira você da igreja? Alguém tira você da igreja? Alguém te separa do amor de Deus? Todo mundo que aceitou Jesus no amor do Evangelho, sem ser ameaçado, aceitou a Jesus, passou pelo discipulado, desceu as águas, toma a Santa Ceia, venha o que vier, ninguém tira ela da igreja. Se ela ganhar dinheiro, ela continua. Se ela perder dinheiro, ela continua. Se xingarem ela, ela continua. Se elogiarem ela, continua. Por quê? Não aceitou por ameaça nem por interesse. Aceitou porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o evangelho da paz. Mas aí, meu amigo, se te baterem na face direita, o que o senhor faz? O rosto tem dois lados, filho. Porque a dor passa. Você tem o outro lado. Pode não ser na mesma hora, mas suporta. Suporta. Esse é o evangelho. Você converte a pessoa com um tapa. Nós temos uma cena na internet de uns bandidos que chegou com a moto. Os caras chegou, os dois caras, um cara na garupa, um cara na moto assim, chegou e foi abordar duas irmãs que estavam paradas. Na hora que veio abordar assim, puxaram a bolsa dela, puxaram o celular, a irmã já levantou assim e falou, em nome de Jesus, meu jovem, tenha misericórdia de você, porque você continua nessa vida. Começou a pregar para o rapaz ali, o rapaz caiu de joelhos e aceitou Jesus ali. E devolveu a bolsa e foi embora. O evangelho da paz. E se ela diz assim, caia fogo do céu e consuma você e esse outro motoqueiro aí? Só que a Bíblia não autoriza você dizer isso. O Novo Testamento não é assim. Jesus disse, vamos para outra cidade. E ainda bem que não veio fogo do céu, porque depois Jesus converteu a samaritana, depois o apóstolo foi lá e pregou o evangelho, vocês lembram lá do Filipe? Pregou o evangelho em Samaria e o Espírito Santo desceu em Samaria. Já pensou se tivesse caído fogo do céu, irmão Francisco? Não tínhamos ali Atos capítulo de número 10. Por isso, soltaram um desaforo para você, vieram com tudo na sua garganta, meu irmão. Suporta, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, diz a palavra de Deus. É só isso, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos dardos? Todos, meu irmão. Todos. Pronto, meu irmão. Aí quem é que perdeu a batalha aqui? Quem perde a batalha é o adversário, é o inimigo.
Que tipo de adversário que nós temos aqui? Versículo 12, Adriel, para a gente terminar. Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o tipo de inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais. Olha como que ele tem a vantagem. Ele faz um voo panorâmico, meus irmãos, ó, sobrevoando a área, procurando aqui como se ele fosse uma ave de rapina. Sabe aquela ave que vai pegar o pintinho da galinha? Sobrevoando, procurando quem que é o que está meio distraído aí, meio choramingando, meio deprecando. Aí vai procurando um ou outro e a Bíblia diz, ele vem e ó, ataca. Principados e potestades, hostes espirituais da maldade, diz a Bíblia. Ô turminha ruim! E se a gente mandar ele embora? Para a gente terminar. Eu venci. Quando você entra numa batalha espiritual, quando você termina de mandar o diabo embora, pode orar. Por causa que vem um revestrez para você, vem dor do corpo, dor de cabeça, vem um monte de situação de contra-ataque. Por causa que a virtude está em você, pelo Espírito Santo. Mas o final da batalha é um cansaço só. Por isso Paulo fala o seguinte, olha, que nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder. Como faz? Volta para a academia. Como que termina o texto que a gente vai ler aqui? Como que termina? Orando em todo o tempo. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não é na carne, não, meu irmão. No ódio, na força do ódio. Sabe, no sangue na garganta, com o coração revoltado. Ora do Espírito Santo, diz a Bíblia, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não esqueça de orar pelo pastor e pela família do pastor. Por todos os santos, meus irmãos. Ora, por quê? Porque nós temos um gládio. Qual que é o nosso gládio? Diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, meus irmãos. A pregação da palavra de Deus. A palavra salutar, a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Você é um soldado de Jesus. Você é um soldado, você é uma soldado de Jesus. Está no exército de Deus. Não é para você recuar, não é para você retroceder, é para você se manter firme. Se ele vier, você ataca e você derruba. A Bíblia diz que Jesus mandou os 12 para evangelizar e eles voltaram dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Nunca tinha acontecido isso. Tinha que fazer um exorcismo, um ritual, e o demônio saía e depois voltava. Saía e voltava. Por isso Jesus ele disse assim, quando um espírito imundo sai, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não encontrando, o demônio diz, voltarei para a casa da onde eu saí. E ele volta para aquela pessoa que foi limpa, que houve o exorcismo, que o diabo foi expulso. Aí ele encontra a pessoa que você tirou o demônio dela, mas ela não aceitou a Jesus. Você fez um trabalho de libertação com ela, mas ela não colocou o Espírito Santo para o lado de dentro. Mas eu já recebi o Espírito Santo no dia que eu aceitei a Jesus. Mas a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito em todo o tempo. Como que você se enche do Espírito? Orando, louvando e servindo a Deus com alegria no seu coração. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tem pessoa que vem, passa uma temporada nos cultos aqui, até aceita Jesus, mas não aceita o Espírito Santo. Aí é o perigo. O coisa ruim saiu por aí, zanzou para lá e para cá, não achou lugar de repouso e diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Por quê? O inimigo conhece a pessoa que ele usou. Nenhum de nós que está aqui hoje, meus irmãos, pode vacilar na fé. Nenhum. Você que conhece crente desviado, que abandonou a igreja, hoje está fora da igreja, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal da Bíblia, que antes era o senhor da razão, que conhecia tudo e todos, agora vai ver a vida de miséria que a pessoa leva. Ela não tem força para voltar,
comete pecados e não reconhece que está em pecado. Porque o diabo que saiu disse, vou voltar. Aí voltou e disse, mas está varrida e adornada a casa, está reformadinho, já aprendeu um hino da harpa, né? Já está colocando um terno e uma gravata, já fala a paz do Senhor, mas ainda não tem o Espírito Santo. Vamos ver se dá para violentar essa casa. Aí diz que ele vai e encontra 7 espíritos piores do que ele. Misericórdia! O cara já era ruim, o espírito já era ruim. Com esse espírito ruim a pessoa bebia, se drogava e se prostituía. Era uma perturbação para a família. Veio para a igreja, passou por um trabalho de libertação, mas não recebeu o Espírito Santo. Agora, quando coisa ruim volta, além de beber, fumar e se prostituir, essa pessoa ainda começa a aliciar outras pessoas, mexer com crianças, torna-se um pedófilo, um criminoso, vai para a pior esbórdia, monta um bordel para ele e começa a levar outras pessoas. Na nossa série, nosso pastor Davi, ele pegou e falou, antes de vocês colocarem alguém na mocidade de vocês, tomem a seguinte vigilância. Nós recebemos um jovem aqui, muito aparente, muito bonito, sabe? Bem educado, e nós colocamos para poder participar da nossa juventude aqui. Aí os meus líderes dormiram no ponto, e ele começou a trocar mensagem de WhatsApp com algumas meninas e meninos do grupo, porque ele cortava para os dois lados. E ele conseguiu levar mais 4 meninos e meninas, porque ele cortava para os dois lados. Então, por isso que a gente não pode brincar de faz de conta que está tudo bem. Igreja, casa de Deus, evangelho, pureza do coração, firmeza, meu irmão, olho aberto, meu irmão, olho aberto, minha irmã, olho aberto com as suas crianças aqui, ó. Certa vez um andarilho, ele entrou numa igreja Deus é Amor, lá no Glicério. Ele entrou, ele viu uma dessas crianças assim, ó, bobeando, ele pegou a criança e, ó, foi levando, a câmera pegou ele, quando pensou que não, cadê? Igreja Congregação Cristã do Brasil, os anciãos chamaram ali o pessoal e falou, irmão, irmandade, enquanto os irmãos estão glorificando, glória a Deus, aleluia, vocês ficam de olho no banheiro, porque os nossos jovens vão no banheiro, a nossa jovem vai no banheiro, e entra um pedófilo lá atrás dele, e tem gente sendo atacada dentro do banheiro da igreja. Para de ser crente assim, meu irmão. Olho no gato e olho no peixe. Nosso irmão entrou para cultuar a Deus aqui no culto de Santa Ceia, deixou o carro do lado de fora, quando voltou, cadê a bateria? Tinham levado embora, roubaram a bateria do carro do irmão. Então a gente está num mundo perigosíssimo, tem que ser crente de verdade. E vigiar em todo o tempo, diz a Bíblia. Você ora, você busca a Deus, você é um super espiritual, mas fica de olho nesse mundo aí. Chegou alisando, pegando na mão, pedindo o número do Pix, essas coisas todas aí. Meu irmão, seja homem de Deus e mulher de Deus e repreende em nome de Jesus. Batalhe com a palavra de Deus. Seja autêntico e Deus te dará discernimento. Glória a Deus!